Muito bem, vamos dar sequência então neste primeiro bloco de doenças emergentes e reemergentes. Gostaria de apresentar o Dr. Álvaro Furtado da Costa, colega, amigo, colaborador já de vários cursos da AMIER. Muito obrigado, Álvaro, por mais uma vez estar presente. Álvaro é médico infectologista do CGT Santa Cruz, aqui em São Paulo, e também do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Vai fazer uma apresentação sobre Mpox, um tema bastante interessante e atual. Obrigado, Álvaro, a palavra é contigo. Obrigado, José. Obrigado, Laís, pelo convite. A minha câmera está com um problema. Eu juro que eu vou tentar ligá-la até o final da apresentação, para a gente não atrasar. Eu vou direto para a apresentação. Eu acho a escolha do tema muito relevante. Parabéns pela aula anterior, foi espetacular. Acho que é um curso, uma oportunidade da gente se atualizar com os conhecimentos aí da infectologia. A Mpox é uma doença que, durante 2 vezes nos últimos anos, foi decretada emergência global. Eu vou projetar aqui a minha apresentação. Está na tela, gente, a apresentação? Maravilha, muito bom, gente. Bem, como eu falei, é uma doença que caiu na mão dos infectologistas nos últimos 2 anos, não é uma doença nova, mas o conhecimento agregado, especialmente da CLAD-2, onde a gente teve o surto multinacional desde 2022 até os dias atuais, realmente a evidência sobre diagnóstico, tratamento, manejo está sendo construída sobre essa doença. Não tem nenhum conflito de interesse para essa aula, e a gente começa falando da parte virológica aí. Esse Orthopoxvirus, o vírus da Mpox, é um DNA de fita dupla, o gênero da família Poxviridae, né? Smallpox, Cowpox, Vaccinia. Os reservatórios aí relacionados à Mpox são relativamente desconhecidos. Se acredita que os roedores sejam os principais reservatórios, com outros reservatórios sendo questionados. A gente, desde o começo da doença, lá nos anos 70, nos anos 50, a gente tem dois grandes clados associados à Mpox, com relação à classificação virológica. O clado 1, que é subdividido em um A e um B, está associado a uma doença mais severa, especialmente o clado 1B, que foi motivo, nos últimos meses, pela segunda vez, a OMS decretou uma emergência de interesse internacional relacionada à Mpox pela situação atual do Congo e de países vizinhos, com aumento de casos dessa clade 1B, até com a variação genética dessa clade 1B, e a clade 2, subdividida em clade 1A e 1B, e o 2A e 2B, desculpa, e o surto multinacional, que envolveu mais de 100 países, aí, mais de 100 mil casos a partir de 2022, está relacionado a essa clade 2B. A gente vai falar basicamente na aula desse surto, do manejo relacionado a essa situação que aconteceu nesses últimos 2 anos. Os primeiros 50 anos da Mpox, desde os anos 70 até os anos de 2022, geralmente a maior parte dos casos está relacionado a spillover de casos importados relacionados a viajantes e um ciclo endêmico que acontece ali na África Central, especialmente no Congo e nos países vizinhos, né? Então, os primeiros 50 anos, a gente viu realmente várias descrições na literatura de casos do ciclo endêmico e também de casos importados. Está aí uma linha do tempo mostrando praticamente todas as situações que foram descritas na literatura, casos isolados, né, relacionados a viajantes e também surtos locais, especialmente em países da África Central. A destacar aí, em 2003, a gente teve uma situação bastante peculiar. Esse animalzinho bonitinho aqui, que é chamado cão da pradaria, ele teve uma importação desses animais que vieram conjunto com outros animais que eram reservatórios da Mpox, e esses animaizinhos passaram doença para crianças e adultos dos Estados Unidos, um surto de 47 casos. Então, esse é o primeiro momento da Mpox, uma doença que foi extremamente negligenciada na África nos primeiros 50 anos. Não se aproveitou a oportunidade para estudar doenças, desenvolver tecnologias de tratamento, de vacina. Então, a gente perdeu muito tempo, até que em 2022 a gente começa um surto multinacional, como eu falei, aí envolvendo muitos países aí. Então, os avisos foram dados com relação à Mpox, a gente que não escutou esses avisos, né? Diminuição da imunidade vacinal contra a varíola, aumento do contato humano com reservatórios, questão do ambiente, comércio de animais, também o aumento da transmissão interhumana, evolução do vírus, as viagens, o mundo globalizado, novas vias de transmissão, aumento da capacidade de diagnóstico, como eu falei, poucos estudos e oportunidades perdidas de estudar melhor a doença. Esse cara aqui que apareceu nesse slide, o Dimi Ogaina, ele é um dos maiores pesquisadores do mundo de Mpox. No editorial, no ano de 2019, ele foi bastante profético. Ele falou exatamente isso nesse editorial.
O maior problema dessa doença, que talvez ela possa sair do continente africano, tem uma outra nuance de transmissão. Ele já estudava lá na Nigéria a questão da transmissão sexual da Mpox, e ele foi extremamente assertivo, ele previu o surto global, e hoje esse pesquisador está envolvido em grandes estudos lá na África, o Jimmy, inclusive ele fez uma publicação recente agora falando da situação de total negligenciamento da doença dentro dos países africanos e a disponibilidade de vacina para esses países aí nos últimos anos. Bem, o que a gente tem agora, o que é importante a gente pontuar desde 2022, um surto multinacional, né, com mais de 100 mil casos e 117 países acometidos, relacionados à clade 2B, e esse surto, desde o começo, ele afetou de forma bastante desproporcional grupos específicos, mostrando uma nuance de transmissão predominantemente sexual. No começo teve uma enorme relutância de admitir essa forma de transmissão. Hoje a gente pode falar de uma forma bastante clara que a forma predominante de transmissão nesse surto com essa clade é a forma sexual, posso considerar um IST mpox, e homens que fazem sexo com homem e pessoas trans, pessoas vivendo com HIV, pessoas que tiveram um episódio de IST no ano anterior ao diagnóstico de mpox e usuários de profilaxia pré-exposição representaram quase que a totalidade dos casos dessa clade 2B, no surto multinacional, uma concentração bastante significativa em quase todas as casuísticas, estudos, publicações, inclusive os dados brasileiros aqui mostram um resultado bastante semelhante aí dessa distribuição epidemiológica da doença. A gente teve o grande pico em 2022, por volta dos meses de maio, junho e julho. Aqui é um gráfico das semanas epidemiológicas lá do CRT. A CRT e o Emílio Ribas basicamente fizeram o atendimento, o acolhimento e fazem parte dos principais estudos de mpox aqui no nosso país, junto com a Fiocruz. A gente teve, no final de 2022, uma queda de casos, até por mudança de comportamento sexual, não por resistência de uma vacina disponível de forma ampla no nosso país, tanto até que a OMS, no final do ano de 2023, decretou o fim da emergência global relacionada à mpox. Só que a situação começa a mudar no final de 2023 e começo de 2024, dá para olhar bem aqui nesse gráfico, com aumento de casos nas primeiras semanas epidemiológicas do ano, não do tamanho que foi em 2022, mas a segunda emergência global foi decretada muito mais pela situação de países africanos como o Congo, República Democrática do Congo, e o espalhamento da doença, aí, especialmente em crianças, com taxa de mortalidade talvez maior do que as outras clades, e isso ainda está em estudo, bastante dificuldade de estudar uma doença na África em países de guerra. Então, realmente, até essa questão de decretar emergência não foi unanimidade das pessoas que participaram aí dessa reunião para decidir essa segunda emergência, né? Então, realmente, esse aumento de casos a gente está vendo nos serviços, com certeza vocês estão vendo aí no Emílio Ribas, a gente está vendo no CRT, especialmente de janeiro até agora, a gente não teve o fim de quantidade de casos, o aparecimento é constante dentro dos serviços e ainda é um desafio o manejo desses pacientes, especialmente as formas graves que a gente vai falar na aula, né? Hoje a situação da mpox ela é bem complexa, não é uma situação igual nos países, e a gente tem múltiplas epidemias em diversas populações, né? Na África, a clade 1 está associada mais à transmissão em crianças, transmissão em mulheres, heterossexual também, então não é só uma transmissão focada na população de homem que faz sexo com homem. O Brasil foi o segundo país do mundo em quantidade de casos de mpox, tirando os países africanos, foi o segundo depois dos Estados Unidos. Aqui estão os dados brasileiros nas semanas epidemiológicas, mostrando aquela concentração em 2022. O Brasil também foi o segundo país do mundo em número de óbitos da doença, né? É importante a gente contextualizar isso. A gente teve aí nos 2 anos quase mais de 12 mil casos e todos eles relacionados ao clado 2B. Por que é importante falar isso? Alguns países do mundo, como a Tailândia, a Alemanha, tiveram casos já da clade 1, né, nesse surto, no momento atual, nos últimos meses, aqui a gente tem uma preocupação realmente pela talvez maior gravidade desse clado relacionado à doença. Olha só a concentração de casos no Brasil, foi quase metade de pessoas vivendo com HIV, entre homens jovens que vivem com HIV, homens que fazem sexo com homens, entre 28 e 39 anos, a média de 34 anos, essa foi a grande distribuição epidemiológica dos casos de mpox. Tivemos 16 óbitos de mpox no Brasil, e o que é interessante é a contextualização desses óbitos. Todos homens, a média de idade de 31 anos, 100% tinham febre e lesões disseminadas, quase a totalidade desses pacientes viviam com HIV, poucos tomaram antiviral, e a média de 60 dias, aí até desde os primeiros sintomas até o óbito desses pacientes. O Emílio Ribas tiveram muitos casos aí de gravidade, alguns até foram avaliados em necrópsia e contribuíram para o conhecimento agregado dessa doença. E todos eles pacientes com CD4 abaixo de 200, imunossupressão grave, uma forma disseminada de doença, a gente vai falar.
Importante falar que a gente não fala mais monkeypox e mpox, desde o ano de 2022 a gente tem essa recomendação de não falar mais monkeypox, o nome da doença é mpox. E vamos partir direto para uma abordagem mais clínica, que eu acho que é o grande objetivo aí desse curso, falar de abordagem, do dia a dia, do você estar no seu ambulatório, no pronto-socorro, atendendo um paciente com a suspeita de mpox, né? Esse foi um cartaz que a gente fez lá no CRT, né, para orientar os usuários, 3 semanas, lesão no genital, que se assemelha a espinhas, acompanhado ou não de febre, cansaço, adenomegalia inguinal, calafrio, né? Isso foi parte do enfrentamento no começo da epidemia, aí no ano de 2022, desse surto, né, que começou mais ou menos em maio do ano passado. E o que a gente viu de experiência e atender esses pacientes também na literatura é que a mpox é uma doença extremamente espectral com relação à apresentação clínica. O paciente pode ter uma lesão ou pouquíssimas lesões, ou evoluir para um quadro bastante grave, disseminado, especialmente na população com algum déficit de imunidade, leia-se população com HIV, e também teve caso em população transplantada e população oncológica, né? Olha a diferença, né, da apresentação clínica da doença, são fotos de alguns casos espalhados pelo mundo, né, mostrando um quadro disseminado, com múltiplas lesões, com centro necrótico, acometimento de visceral, também a gente vai mostrar durante a aula, né, para ver que a imunidade influencia sim na apresentação clínica dessa doença. Então, a importância a gente até escolheu vacinar no Brasil inicialmente a população mais imunossuprimida para evitar a gravidade de doença. A transmissibilidade e aspectos relacionados ao período de incubação dessa doença, a porta de entrada no corpo através de pele ferida ou de membranas mucosas. Há também a transmissão de contato pele a pele durante a atividade sexual, foi a principal forma de transmissão dessa doença nesse surto multinacional. Assim, interroga a transmissão respiratória, superfície, não sabe quantificar, mas o tamanho dessa transmissão parece ser bem menor comparado ao contato pele a pele. Há 10 casos na literatura de transmissão por acidente com material biológico. Assintomáticos também se interroga a transmissão e contato com reservatórios silvestres dentro do ciclo endêmico lá na África. O que é importante contextualizar é que, sabendo dessas características de transmissão, é importante biossegurança no atendimento desses pacientes, com barreiras de contato, máscara, né, higienização de superfície, tudo isso acaba contando na questão da biossegurança do atendimento aí. Período de incubação, uma média de 12 dias, podendo durar até 3 semanas, a importância até da gente considerar a investigação de contactante, orientar isso, porque muitos pacientes vêm e têm parcerias sexuais, então é importante essa contextualização. Montei aqui um checklist quando você está lá vendo um paciente, um caso suspeito de mpox, no seu dia a dia, como deve ser o manejo disso, o atendimento e acolhimento desses pacientes potencialmente aí com um quadro de doença ativa. Então, biossegurança é muito importante, o exame físico bastante detalhado, mucosa, genital, despir o paciente, olhar a cavidade oral. É claro que o caso suspeito tem que ser notificado, é importante saber a notificação onde eu faço, né, dentro dos canais aqui em São Paulo, Cevesp, e pelo Brasil, né, tem que notificar o caso suspeito para as autoridades sanitárias, e aí proceder à coleta do material, também, de novo, é importante para onde caminhar. Aqui em São Paulo a gente tem LUTS, também tem laboratórios privados que fazem o PCR para mpox, né? Então, suspeita é igual a coleta de material para descartar a doença. Fundamental considerar diagnósticos diferenciais, né? Tem uma enorme associação com outras ISTs, a gente vai falar, né? Tanto que é importante coletar sorologia sempre de outras ISTs, mesmo que você ache e tenha certeza que tem mpox, pode ter mpox mais alguma coisa. Aliás, a literatura mostrou uma coinfecção, taxas bem significativas em quase todas as casuísticas do mundo. Importante avaliação do contactante e afastamento, atestado, a gente vai falar tudo isso durante a aula para a gente entender. Para ficar mais didático e mais fácil, eu trouxe alguns casos clínicos. Aqui é um paciente ali, ó, com a lesão no genital. Esse caso é de 2022, eu atendi esse paciente lá no CRT, era um paciente HSH, 25 anos, tomando PrEP há 4 anos. Teve febre, calafrios, dor lombar, começou com pródromo, teve uma lesão única no pênis que estava incomodando. Ele até brincou, doutor, eu acho que isso aí é sífilis. E só que a lesão era dolorosa, e ele apostava que era sífilis, e o diagnóstico foi mpox, né? E interessante que ele tinha razão, veio sífilis também no VD de 1 para 32, lembrando aí da coinfecção. Esse segundo caso, um paciente HSH, também usuário de PrEP, ele teve 2 episódios de sífilis e foi bem na semana da parada LGBT em 2022. Ele frequentou vários locais, clubes de sexo, e ele não teve lesão no genital, ele teve lesão na mão. E ele teve um pródromo depois dos sintomas de lesão, mostrando um curso clínico totalmente diferente, né? Inclusive, aqui a primeira lesão inicial que ele teve na mão, ele mandou até um WhatsApp para mim, isso é um recorte do celular. Tive febre à noite, transpirei bastante, estou sem febre agora. No rosto está ameaçando estourar outras bolhas, teve um quadro aí de aparecendo lesões fora do genital, né, mostrando que a doença pode ser bastante espectral aí, e de um paciente que confirmou o diagnóstico, aí as outras lesões foram aparecendo em outras topografias, lesões
com polimorfismo, lesão vesicular, depois crosta, então é importante também destacar essa característica da doença. Aqui a evolução clínica desse paciente, as lesões que foram aparecendo, e depois a cicatrização, quando a lesão caiu, é importante saber, até quando a gente fala de indicação de tempo de isolamento. Esse outro paciente vivendo com HIV, era um paciente profissional da área da saúde, estava de plantão no pronto-socorro, mandou uma mensagem falando que tinha vindo para São Paulo, ele era paciente do Acre, e ele tinha ficado em São Paulo 10 dias, tinha tido uma atividade sexual intensa, teve pródromo algum e começou com lesões em membros superiores, sem lesões genital também, VD negativo, e confirmou o diagnóstico de Mpox, né? Então é importante, de novo, mostrar essa espectralidade da doença, né? Aqui é um paciente que teve lesão também no genital, com aspecto mais de crosta, já procurou com aspecto crostoso, e o PCR veio positivo para Mpox. Esse paciente com lesão genital, uma proctite severa, era um paciente vivendo com HIV, também teve lesão extragenital. É importante falar que na população que vive com HIV, a gente pode e costuma ter lesão extragenital, especialmente quando o paciente tem um CD4 mais baixo. E para mostrar uma das apresentações mais dramáticas da Mpox, a proctite, bastante dolorosa, às vezes com lesões periodiciais, lesões internas, e em pacientes imunossuprimidos até úlcera, ali com perfuração. Então é importante essa avaliação desses pacientes. Esse paciente eu procurei um dermatologista lá em 2022, que tinha essas lesões nos genitais. O dermato fez a hipótese molusco contagioso, que cauterizou a lesão por crioterapia. Não era molusco, era Mpox. O paciente sentia mais dor ainda depois da crioterapia associada. Para a gente entender que hoje os outros especialistas ainda não conseguem colocar a Mpox como diagnóstico diferencial. Então, muitos pacientes vão vir para a gente depois de ter passado em outros profissionais que não pensaram na hipótese de Mpox. Tá? Então, o PCR veio positivo para Mpox para esse paciente. E falando agora, resumindo as apresentações clínicas da doença, né? É importante revisitar a dermatologia e ver que existe um polimorfismo de apresentação de lesão, né? Pode ter pródromo, pode não ter pródromo, o paciente pode ter febre, dor lombar, calafrios. A adenomegalia inguinal é super presente, as lesões anorretais podem aparecer tanto no pênis, no ânus, na vagina, na boca. Geralmente ela é ditada pela porta de entrada, sexo anal, vaginal. As dores, às vezes, podem ser incapacitantes, especialmente as lesões de proctite. Pode ter infecção bacteriana secundária e é muito, muito comum o diagnóstico associado de ST, tá? Aqui estão algumas lesões, ali uma lesão na região de virilha, lesões meio crostosas, na cavidade oral, às vezes para o sexo oral posso ter lesão. Ali na figura D, as lesões espalhadas pelo tórax, lesões vesiculares, lembrando até um diagnóstico diferencial com varicela, as lesões anais, as lesões ulceradas, né, mostrando realmente essa espectralidade de apresentação e tipos de lesões diferentes. Esse polimorfismo é típico da clade 2B aí, tá? Esse é um trabalho nosso lá do CRT, que foi publicado na International Journal of Infectious Disease em 2023. A gente já avaliou quase todos os casos do CRT, foram 300 casos aí durante esse período, e olha só, 95% ou vivia com HIV ou era usuário de profilaxia pré-exposição. E o interessante é que a gente comparou usuários de PrEP versus pessoas vivendo com HIV, o que a gente viu que pessoas vivendo com HIV tinham mais movimento extragenital comparados aos usuários de profilaxia pré-exposição. Essa também é uma publicação que a gente fez parte, foi um compilado global de casos de Mpox em pessoas vivendo com HIV com imunossupressão avançada, está mostrando a dificuldade mesmo de manejo e a doença disseminada nesse grupo de pacientes, né? Com lesão visceralizada, lesão pulmonar, as lesões genitais muito graves, teve caso muito grave, ele no Ribas ficou internado, né? Mostrando realmente a disseminação dessa doença, né? As lesões necróticas, né? Inclusive, até foi feita uma publicação, o Amaro do HC fez uma necrópsia de 2 casos, aí um dos casos do Emílio Ribas, mostrando corpúsculos virais em quase todas as topografias, né? Inclusive até em célula de Chivan, o que pode até justificar esse quadro de uma dor grave neuropática nesses pacientes, e a forma necrosante grave, com CD4 abaixo de 200, com a mortalidade de 15%, entrou como doença definidora de AIDS nova, né, essa definição associada a Mpox, né? Olha a importância da co-infecção. Esse é um paciente nosso lá do CRT, uma publicação também, onde era bem no começo, lá em 2022, um paciente que abriu o diagnóstico de HIV, tinha sífilis, Mpox e PCR positivo para gona e clamídia, né? E ele foi abordado inicialmente num serviço clínico que fez a hipótese diagnóstico de acne para esse paciente, e ele chegou com bastante lesão, um quadro muito grave, né? E aqui é uma publicação lá da Fiocruz mostrando a prevalência de ST concomitante a Mpox, 31%. Então, é importante investigar sífilis, é importante pedir PCR para gona e clamídia nesses pacientes, porque a co-infecção é bastante frequente e prevalente. O quadro ocular é bem desafiador, os pacientes podem fazer conjuntivite, uveíte,
é autoinoculação ou disseminação hematogênica. Inclusive, ele pode ter apresentação ocular depois de ter cicatrizado todas as lesões cutâneas, né? Então, realmente, o diagnóstico é bastante difícil da gente realizar na prática e também acometimento com encefalomielite nesses pacientes, especialmente os pacientes imunocomprometidos, né? Então, tá aí o acometimento lateral e pode aparecer depois de muito tempo dos sintomas. O diagnóstico da mpox, a sorologia ainda tem muita dificuldade de padronização, alguns estudos soroepidemiológicos, o PCR é o método de escolha, né? E existe aqui no Brasil os locais onde fazem os PCRs, no LUTS, na laboratórios privados, tem que fazer a notificação mesmo dentro da abordagem inicial, esse é o site do CEVESP, onde a gente faz a notificação, e também lembrar que existe mpox ocupacional, o acidente com material biológico, então é importante a biossegurança na hora da coleta desse material para fazer o encaminhamento para o diagnóstico, né? Os diferenciais de mpox são vários, né? Várias doenças infecciosas podem se parecer muito com a mpox, né? Então é importante um exame clínico detalhado e às vezes até podem aparecer duas doenças ao mesmo tempo, né? Varicela, herpes simples, molusco contagioso, né? Que para mostrar a dificuldade, é uma lesão primária de sífilis e ali é a mpox. Ali uma lesão de secundarismo de sífilis e a mpox. E um herpes genital e a mpox estão dificuldade, muitas vezes estão na dúvida, um paciente com história epidemiológica, vale a pena coletar o material, que às vezes a gente acha que não é e vem o PCR positivo, né? Outra grande dúvida na literatura é reinfecção, se o paciente pode ter uma nova infecção depois de uma infecção primária ou depois de 2 doses de vacina, que é uma publicação do ano passado, desse ano, na verdade, com 37 casos de supostamente uma nova infecção depois da primeira, HSH jovens, né? 8 depois da primeira infecção natural e 29 depois da segunda dose, a imunidade conferida da vacina não protege totalmente da infecção, só que esses casos da segunda infecção foram clinicamente menos graves, com lesões menos confluentes, então menos desenvolvimento de mucosa, necessidade de analgesia, parece ser um quadro mais leve numa segunda infecção. O tratamento da mpox, basicamente, a maior parte dos pacientes não evolui para a forma grave, a maioria se recupera totalmente, a gente maneja a dor, dá antibiótico na infecção secundária, trata as ISTs concomitantes, é importante essa avaliação, né? O isolamento, o afastamento até que as lesões todas caiam, as crostas. Os antivirais que estão sendo estudados, basicamente 4 apareceram no começo, em 2022, hoje a gente está basicamente focado no estudo do Tecovirimat. O Tecovirimat ele foi aprovado inicialmente só atualmente para varíola pelo FDA, inibidor da maturação da glicoproteína PV37. Nos Estados Unidos, está tratamento expandido em investigação. No Brasil também, quase todos os tratamentos fazem parte dos pacientes fazem parte dos estudos. É uma droga com baixa barreira genética, com resistência primária, muitas interações medicamentosas. Ele não é virucida, então parece que as respostas imunológicas são necessárias para que ele tenha uma ação, e tem resistência primária e resistência secundária. Esses 2 estudos estão acontecendo, o estudo UNIT e o estudo STOMP, a RT faz parte do UNIT, para avaliar a eficácia e segurança do tecovirimat. Os resultados ainda não foram publicados, está aguardando a avaliação do DSMB, mas estudos feitos lá no Congo com a CLAD-1 mostraram que o tecovirimat foi seguro, mas não teve uma melhora clínica nos pacientes. Então, ainda precisamos aguardar o papel dos antivirais relacionados ao mpox. A prevenção talvez seja o aspecto mais nevrálgico aí da mpox, já que a gente teve uma cobertura vacinal muito baixa no nosso país, né? A gente tem as vacinas para todo mundo não é recomendada, para os grupos mais vulneráveis. Temos vacinas de primeira, segunda e terceira geração, não são mais recomendadas as de primeira e segunda geração. A vacina atual, a vacina da Jynneos, é a que a gente tem aí, tinha, na verdade, disponível no nosso país, né? Também existe profilaxia pós-exposição sendo estudada, é um estudo que está acontecendo no Brasil também, para avaliar a eficácia de uma PEP entre 4 até 4 dias depois, né? A gente não temos dados desse estudo ainda, né? E o que aconteceu? Essa vacina é uma vacina de vírus atenuado de aplicação deficiente, ela foi aprovada para mpox com base na imunogenicidade, não na eficácia clínica. Estão acontecendo estudos para avaliar, inclusive tem um estudo acontecendo no Emílio Ribas, o Imunopox, para avaliar dose, via de administração, né? E a gente teve no Brasil uma aprovação para uso emergencial em agosto de 2022, e agora foi renovado, está em processo de renovação, a gente não tem dose de vacina, até se floreou um empréstimo de doses aí da OPAS para a gente poder vacinar, mas não tem nenhuma perspectiva dessa vacina chegar, né? Então, para lições para casa, já que a gente tem um tempo mais curto para poder falar disso, né? Mas agora a gente pode tirar as dúvidas. Importante saber quais são as populações vulneráveis, explorar a história de exposição sexual, exame físico detalhado, genital, cavidade oral. Importante não esquecer de colher sorologias para as outras ISTs. Na suspeita, notificar, coletar o material para mpox, respeitar a biossegurança durante o atendimento, explicar para o paciente a necessidade do isolamento, até que as crostas é uma grande dificuldade os pacientes respeitarem o isolamento. Eu atendi um paciente que falou, doutor, eu posso ir para o Rock in Rio? Eu falei, não,
De jeito nenhum. Você está com mpox, não pode, até eles vão cicatrizar. Importante medicação para analgesia, explicar os sinais de alerta, o paciente evoluir para forma grave com muitas lesões, e claro, em situações de gravidade, complicação, dor, formas refratárias ou muitas lesões, a questão da internação, por mais que a gente não tenha um antiviral ainda aprovado para mpox. E para a gente finalizar aqui, que é importante, para a gente não cometer os mesmos erros do passado relacionado a estigma. Obviamente, a população que foi a maior concentração de casos foi na população de homem que faz sexo com homem. Mas você não falar da doença para esse grupo é inadmissível. A questão é como eu me comunico sobre essa doença relacionada a um grupo mais atingido, né, mais acometido, até para que essa população consiga entender diagnóstico, procurar os serviços, né, e fazer uma avaliação mais precoce quando tem sintomas de lesão. Então, até a orientação aqui da OMS, como a comunicação em IST deve ser uma comunicação isenta de preconceito e estigma, mas que fale realmente o que está acontecendo. Isso foi uma coisa que dificilmente a gente viu acontecer nos primeiros 2 anos da MPOX. Gente, muitíssimo obrigado. Acho que eu não passei do tempo, acho que vai ter 5 minutinhos para a gente tirar dúvida. Desculpa eu estar sem a minha câmera aqui, que a câmera simplesmente queimou.